Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui em mais um novo vídeo, falando hoje sobre esse tema que eu super adoro falar, né? Sobre o casamento e sobre Deus, a presença dele em nossa vida, né? Já que ele é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que tem que estar sempre no centro do nosso lar, na nossa família. E hoje eu vim aqui falar com vocês aqui sobre o casamento com Deus e o casamento sem Deus. Antes disso, eu quero ler para vocês aqui uma passagem da Bíblia que está aqui nesse livro que eu super amo, O Desafio de Amar, para vocês aí que querem. Vou deixar o link para vocês comprarem. Maravilhoso, vocês estão passando por uma crise aí e quer comprar um livro para mudar aí a vida de vocês aqui. Esse livro é maravilhoso, eu vou indicar para vocês, viu? Esse livro, ele conta, uma coisa de transformar aí os casamentos, né? Aqueles casamentos que passam por crise. Então ele transforma você fazendo os 40 passos aqui no dia a dia aqui, que é muito bom. Eu mesmo já fiz e é perfeito. Se eu falasse a línguas humanas e angélicas e não tivesse amor, viria a ser como um bronze que a pessoa ou o cibalo que retine. Se eu tivesse a profecia, entendesse todos os mistérios e toda a ciência, e se eu tivesse toda a fé, de tal maneira que removesse montanhas e não tivesse amor, nada seria. E ainda que se repartisse todas as minhas possessões, entregasse o meu corpo para gloriar-me e não tivesse amor, de nada me serviria. 1 Coríntios 13, 1 a 3. Maravilhoso esse versículo, fala da importância do amor em nossas vidas. Então o amor ele é primordial na nossa vida, tanto na vida no casamento, como na vida familiar, na vida em sociedade. Então vamos continuar aqui, né, com o nosso tema aí. Aproveitando, viu, gente? Eu vou indicar no finalzinho aqui mais outros vídeos pra vocês, então assistem até o final. Continuando aqui, vamos falar aqui sobre um casamento com Deus e um casamento sem Deus. A diferença de um casamento com Deus é que o casamento com Deus, ele é um casamento baseado em fé, né? Ele é baseado na fé. Ele não é baseado em decisões, em desejos, em paixões. Ele é baseado simplesmente na fé, naquela fé com propósito. Eu casei porque Deus me abençoou e Ele quer que eu tenha a minha família. Ele quer que eu seja uma família feliz. Então eu tenho que cuidar. Eu sempre digo, né, que casar, que a família, que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Deus, quando você casa, você cria seu marido, vocês se casam, você vai formar a sua família. Então, é o seu primeiro ministério. Eu lembro que eu trabalhava num lugar, e aí eu ouvi uma pregação, uma pastora falando o seguinte: do que adianta uma carreira de sucesso, uma carreira top, de sucesso, você tá ali, ó, no auge da sua carreira, mas ter a sua família fracassada? Não adianta de nada, né? Porque a sua família tem que ser a prioridade. Ela tem que vir em primeiro lugar, depois de Deus, óbvio, né? Se você não cuidar da sua família, que tem que ser a sua prioridade, como você vai viver? Então, o que adianta você ter uma carreira maravilhosa e não ter a sua família? Aquele rostinho dos seus filhos lá, seu marido para chegar lá e você poder contar, te abraçar. Não adianta de nada. Então, a sua família tem que ser a sua primeira prioridade na sua vida. Então, o casamento firmado em Deus, ele tem esse entendimento. Ele sabe que a sua vida ali, o seu casamento, ele tem um propósito maior. Não é só apenas coisa de carnal, sentimentos passageiros, não. É um propósito maior. Aquele casamento que é firmado na fé, que é firmado em Deus, ele sempre tem o perdão. Ele sabe perdoar o outro. Ele tem a paciência de perdoar. Ele tem um diálogo aberto com o outro. Ele sabe conversar, ele sabe entender o lado do outro. Ele não é aquele casamento que é apenas ali no momento... De momento ali, aí é aquele momento de briga, vocês começam a brigar por besteira, vocês não sabem perdoar, vocês não têm paciência com o outro. O casamento com Deus, ele é um casamento paciente, um casamento onde ele sabe olhar o lado do outro e sabe ver as atitudes e mudar. Então, o casamento com Deus, ele é um casamento mais harmonioso, um casamento mais feliz. É um casamento com propósito, né, como eu já disse. E o casamento com Deus é aquele casamento onde vocês colocam Deus no centro, ele tá lá no meio. Deus é a base, ele é o centro, ele é o meio, ele é o fim, ele é tudo. Então, se você não tem Deus no seu casamento, é um casamento que não vai prosperar, porque Deus, ele tem que estar no meio. Então, quando você tem Deus no seu casamento, ele é um casamento mais feliz. Então, traga Deus sempre para dentro do seu casamento, porque esse é a realidade, é o que Deus quer de nós, que nós deixamos ele fazer parte da nossa família.
O casamento sem Deus, gente. O casamento sem Deus, vocês vão entender aí, vocês vão ver se vocês se identificam, se vocês se identificam com o casamento com Deus, aquele casamento com propósito. Casamento sem Deus, né? Eu tenho aqui, ó, anotadinho. Casamento sem Deus. Casamento sem Deus é aquele casamento baseado em paixões, em sentimentos. Ah, eu não te amo mais, vamos me separar porque eu não te amo mais. Acabou, 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 acabou. Você vai pro seu canto, eu vou pro meu canto. Acabou. Amor acabou. Esse é um casamento totalmente baseado em sentimentos. Não existe essa história, amor acabou, não, gente. Não existe. Talvez o que tenha acabado é a sua vontade de estar com o outro, mas isso não quer dizer que seu amor acabou. Talvez você tenha cansado de tentar. Mas quando você tem Deus, você sabe ver as qualidades do outro, tentar ajeitar ali, conversar, dialogar e resolver. Então, o casamento sem Deus, ele é um casamento apenas de sentimento. Que se não deu mais, o amor acabou, cada um vai pro seu canto, acabou. Então, esse é um casamento sem Deus. Quando você vê isso acontecer, é um casamento que não tem Deus como base, não tem Deus como propósito, não tem Deus como o guia, o mentor. Então, esse é um casamento sem Deus. Aquele casamento que onde tem o predomínio individualismo, né? Aquela pessoa que só pensa nele, ele não sabe pensar no outro. Só quer saber se tá bom pra ele, não sabe pensar se o outro. Ah, o que tá bom pra mim, por mim, tô nem pro outro. Não. O casamento com Deus, ele tem que pensar sempre no outro, ver se ajudar o outro sempre. Então, esse casamento aí, que não preocupa com o bem-estar do outro, esse aí, com certeza é um casamento que não tem Deus, porque aquele que tem, ele sempre vai pensar no outro, sempre vai tentar pensar no que é melhor para o outro. Aquele casamento onde vocês não conseguem dialogar, onde não tem diálogo, é só gritaria, um grita para um lado, um grita para o outro, vocês não sabem dialogar, esse casamento aí, ele com certeza não tem Deus. Porque Deus, ele é paciência, ele dá paciência, ele dá sabedoria, dá calmaria. Então, se é um casamento onde só tem discussões o tempo todo, vocês só sabem brigar, esse casamento aí tá precisando de Deus, viu? É aquele casamento onde vocês não conseguem se perdoar de forma nenhuma, onde o perdão não existe. Então esse casamento aí é um casamento onde precisa muito da presença de Deus, porque quando você tem Deus, você sabe perdoar, você sabe conversar e perdoar o outro. Então esse é um casamento onde precisa de Deus, é um casamento que não está bem e precisa muito da presença de Deus. Aquele casamento também, gente, vou deixar aqui o último destaque aqui naquele casamento que não tem Deus, o vazio emocional. Onde a pessoa está ali, tá o casal, mas você se sente vazio. Porque na realidade o vazio que você sente é a falta de Deus, é a falta da presença de Deus em sua vida. Então, a partir do momento que você colocar Deus na sua vida, você vai ver que esse casamento sem Deus vai transformar. Porque quando Deus tá, tudo prospera, tudo se transforma. Então, para vocês que assistiram esse vídeo aí, eu vou deixar o último versículo aqui, uma última frasezinha para vocês aqui no final. Então, fique comigo aqui, ó, para mais dicas. Vou falar para vocês aqui mais um versículo que está aqui, ó, no livro que eu falei para vocês. O desafio de amar. O amor é bondoso. O amor é muito bondoso, gente. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-lhe mutuamente, assim como Deus os perdoou no Messias. Efésios 4:32. Gente, o amor, ele é bondoso. O amor, ele é perdão. Então, se você ama, você perdoa. Então, aprenda a perdoar mais, a praticar o amor na sua casa, no seu lar, no seu casamento. Amar e transbordar-se aos outros. Então, Deus quer que a gente ame muito, que perdoe sempre. Olha o que eu faço aqui, ó. Sejam todos prontos para ouvir, tardes para falar e tardes para irar-se. Tiago 1:19. Então, vocês sejam prontos para ouvir, tardes para falar e tardes para irar. Então, você tem que saber ouvir, falar no momento certo e irar-se, não. Eu gosto muito de falar do tema do amor, do casamento, porque é uma coisa que me inspira. Porque acho que hoje em dia há muitos casamentos passando por muitos problemas, muitas tribulações e precisam da presença de Deus muito. Então eu vou indicar para vocês aqui, ó, esse livro. Vou deixar o link aqui na descrição, vocês que tiverem interesse, que quiserem comprar esse livro. Esse livro é maravilhoso, vai transformar a sua vida e o seu casamento. Se você estiver passando por uma crise agora, você sente que
precisa transformar o seu casamento. Gente, esse livro aqui, eu li ele. E ele é assim, ó, o final, tipo assim, tudo se resume a uma coisa, gente, é o amor. Porque o amor, ele transforma tudo. Quando se tem amor, tudo se transforma. Então é muito maravilhoso poder falar do amor aqui. Porque amar é amar. E quando Deus ele é o centro, ele transforma tudo. Então, se vocês quiserem esse livro aqui, ó, vou deixar o link, vocês comprem aí. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tenham entendido a diferença entre um amor com Deus e um amor sem Deus. Então, vocês gostaram desse vídeo aí, curte, comenta e compartilha essa mensagem para quem tá precisando ouvir. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!